galera, tudo bem? Aqui é a professora Ana Pedroso e eu vou resolver hoje para vocês esse exercício. A configuração eletrônica de um átomo neutro no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Qual o número de orbitais vazios remanescentes do nível principal M? Eu vou fazer uma breve explicação e depois eu vou partir para 2 slides rapidinhos para explicar número quântico magnético, comentar um pouco sobre o número quântico de spin e aí a gente consegue resolver esse exercício, beleza? Vamos lá? Então vamos. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, relembrar. Número quântico principal. Número quântico principal, ele vai representar aí o nível de energia do elétron. Número quântico principal é o que nós usamos o N minúsculo para representar. Número quântico principal, então, nós temos aí de 1 a 7, sendo necessários até hoje, né? 1 a 7. Como nós vimos aí nos estudos de número quântico, quando nós falamos de camada, normalmente vocês vão encontrar esses números quânticos representados por letra. Então, o número quântico principal 1 é a camada K. Número quântico 2, camada L. E por aí vai. K, L, M, N, O, P, Q. Então, essas são as camadas, né, as letras utilizadas para representar as camadas eletrônicas da eletrosfera, as camadas eletrônicas de um átomo. Isso é o que eu preciso. Para o exercício em questão, ele quer saber os orbitais vazios no nível M. Então, ele quer saber, para o número quântico principal, 3. Ou seja, aqui está 3s2 e 3p5. Para resolver esse exercício, então, eu preciso saber o que é um orbital e eu preciso entender um pouco de número quântico magnético e de número quântico de spin. Vamos lá. Bom, gente, nós vimos números quânticos principais e número quântico secundário durante as aulas de configuração eletrônica. Lembrando que o número quântico secundário, ele é representado pela letra L minúscula. Opa! Aqui. Ele é representado pela letra L, é o número quântico azimutal. E se vocês se lembrarem, nós também substituímos o número quântico secundário por algumas letras. Quando L é igual a 0, nós estamos utilizando a letra S minúscula, então é o subnível S. L igual a 0, número quântico azimutal 0. Quando L é igual a 1, nós chamamos o subnível de P. L igual a 2, subnível D. L igual a 3, subnível F. Esses são os subníveis que nós precisamos até agora. No número quântico magnético, que nós estudamos são as orientações espaciais para cada subnível energético. Então, a orientação geométrica de cada um desses subníveis. E aí entra uma definição extremamente importante no estudo aí de configurações eletrônicas, que é o conceito de orbital. Orbital é a região onde é máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Matematicamente, é a região de probabilidade máxima, a maior chance de encontrar um elétron. E isso se reverte, né? Isso é representado por uma forma geométrica. O número quântico magnético é que vai me dar essas informações de geometria de orbital, né? De orientação espacial. Cada um dos subníveis, ele tem uma quantidade específica de orientações espaciais. Essa quantidade, ela vai de menos L a mais L, passando pelo zero. Então, vamos lá fazer essa interpretação. Quando o subnível é S, L é igual a zero. Se vai de menos L a mais L, só tenho o zero, né? Não tem menos zero e mais zero. Só tenho zero. Então, o subnível S, ele tem apenas uma orientação espacial, que é
ml, né, número quântico magnético, o ml igual a 0. Esses são os valores de ml. Continuando então, subnível P. No subnível P, L é igual a 1. Se ml, se o número quântico magnético vai de menos L a mais L passando pelo zero, nesse caso eu tenho menos 1, 0 e mais 1. Então são 3 orientações espaciais possíveis. Eu vou representar então, mostrar para vocês o que isso quer dizer em uma noção tridimensional, né, em termos de geometria, mas só para fechar, o subnível D tem 5 orientações espaciais e o F tem 7 orientações espaciais possíveis. Estão aqui os números quânticos magnéticos ml representados embaixo de cada uma dessas caixinhas, que é como nós vamos fazer para representar os orbitais. Cada uma dessa caixinha é um orbital. Pessoal, por que o subnível S tem apenas uma orientação espacial? Porque o subnível S, ele é uma esfera. Então, eu tenho aqui no meu canto direito os eixos de coordenadas, né? X, Y e Z. E eu tenho aqui a representação geométrica do subnível, do orbital S, que é uma esfera distribuída aí com o seu centro no ponto das origens, né, do eixo das coordenadas. Então, ele não tem mais do que uma orientação espacial, porque ele é uma esfera. Agora, quando eu vou para o subnível P, o subnível P, ele parece duas bexigas ali amarradas no meio, né? Nos livros falam que parece com halteres, mas parece o símbolo do infinito. É isso. O eixo das coordenadas, vou representar aqui só o x e o y para ficar mais fácil de visualizar. O subnível, ou melhor, o orbital P, ele tem esta aparência aqui. Ele parece, né, com o símbolo do infinito. Então, eu posso ter esse orbital no eixo x, no eixo y e no eixo z. Px, Py e Pz. Por isso que existem 3 orientações espaciais para o subnível P, porque ele pode estar em qualquer uma das direções ali do plano cartesiano, né, em qualquer um dos eixos de coordenadas. Bom, subníveis orbitais D e orbitais F são bem mais complexos, são figuras espaciais bem mais complexas que nós não vamos representar, desenhar aqui, mas depois eu mostro uma imagem delas aqui no vídeo. Bom, fechando aí, continuando, nós temos o número quântico de spin, que ele representa o sentido de rotação do elétron. Por que nós precisamos aí desses 2 números quânticos? Eu vou vir aqui. Precisamos aí entender esses 2 princípios aqui. Princípio de exclusão de Pauli e a regra de Hund. O princípio de exclusão de Pauli diz que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos, ou seja, cada orbital comporta 2 elétrons, mas eles devem ter um sentido de rotação inverso, comparado ali, né, entre eles. Eles precisam girar em direções opostas, porque já que eles estão no mesmo orbital e elétrons têm carga negativa, existe uma repulsão associada a essa carga elétrica. Para diminuir essa repulsão, né, para diminuir a energia desse orbital, os elétrons precisam rotacionar em direções opostas. Então, esse é o princípio de exclusão de Pauli e nós representamos através desses símbolos aqui. Cada elétron colocado em um orbital, eu vou representar com esse símbolo que parece o número 1. Em um sentido, é a rotação horária, e quando eu represento o símbolo para baixo, é a rotação anti-horária. Horária e anti-horária, direções opostas. Bom, o número quântico de spin, ele será representado por S igual a menos meio e S igual a mais meio. Quando eu represento este símbolo aqui, S é igual a menos meio, e quando eu represento este símbolo aqui, S é igual
a mais meio, ok? Representações aí explicadas, vamos fazer um exercício. Para distribuir os elétrons do oxigênio, eu vou precisar então conhecer a regra de Hund. Eu sempre brinco que a regra de Hund é Hund cada vez. Hund cada vez. Por quê? A regra de Hund fala que ao preencher os orbitais de mesmo subnível, né, de mesma energia, preenchemos todas as setas para cima e só depois voltamos preenchendo com as setas para baixo. Na verdade, essa formulação da frase já está bem simplificada aí para os nossos exercícios, né? Mas o que a regra de Hund diz é que nós precisamos ter sempre a máxima multiplicidade. Eu vou fazer a distribuição aqui dos primeiros orbitais e aí quando eu chegar no P, eu explico novamente a regra de Hund. Vamos lá. O oxigênio tem, quando ele está neutro, 8 prótons e 8 elétrons. Nós já sabemos que a distribuição eletrônica desses 8 elétrons, né, segundo o diagrama de Linus-Pauling, vai ficar 1s2, 2s2 e 2p4. Essa é a distribuição dos elétrons do oxigênio. Vou passar essa distribuição eletrônica para essa daqui da esquerda, tá? Para a representação com um diagrama de energia aí dos orbitais. Aqui eu tenho aqui embaixo, né, de menor energia, o orbital 1s. No 1s só cabem 2 elétrons, eu tenho aqui, né, 2 elétrons, e eles têm que estar com spins opostos, seguindo o princípio de exclusão de Pauli. Então, esses 2 elétrons eu vou representar dessa forma, spins opostos. No orbital 2s também existem 2 elétrons, então aqui, ó, vou representar com spins opostos. Beleza? Ok, continuando. Agora, nos orbitais P, existem 4 elétrons. Só que, segundo a regra de Hund, é necessário a máxima multiplicidade possível para que esses orbitais tenham um nível mínimo de energia. O que quer dizer? A gente fala que é a regra de Hund cada vez, né? Eu vou colocar um elétron em cada orbital e só depois que eu volto preenchendo caso precise. Então, são 4 elétrons para distribuir. Regra de Hund, Hund cada vez. 1, 2, 3. São 4, tá faltando 1. Então, volta preenchendo. Por que isso acontece, pessoal? Porque quando eu tenho 2 elétrons em um mesmo orbital, existe repulsão. Mesmo que eles estejam com spins opostos, mas existe uma certa repulsão. Então, preferencialmente, os elétrons vão ocupar orbitais vazios primeiramente. E só, em último caso, que eles vão emparelhar, que eles vão dividir o mesmo orbital. É quase o mesmo que acontece quando a gente entra em um ônibus, né? Se você entra lá em uma circular, em um ônibus metropolitano, que tem aqueles bancos para 2 pessoas. Se tem um banco onde já existe uma pessoa sentada, que você não conhece, e o banco seguinte está vazio, eu aposto que você senta no banco vazio. Você não vai dividir aquele banco com a outra pessoa porque você não a conhece. Então, é o mesmo que acontece com os elétrons. Eles ocupam primeiro os orbitais vazios. Em último caso, se não existe mais orbitais vazios, aí acontece o emparelhamento. Então, já tem um novo termo aí para vocês. Quando existem 2 elétrons em um mesmo orbital, eles estão emparelhados. Elétrons sozinhos em um orbital, nós podemos falar que ele está desemparelhado. Desemparelhado, ok? Então, aqui, essa é a distribuição eletrônica por diagrama de energia para o oxigênio. Tendo isso explicado, olha só, tendo isso explicado, vamos resolver o exercício 11. Aqui está. Esse exercício, então, ele quer saber o número de orbitais vazios no nível principal M, na camada M, né? O número quântico 3. Então, vamos fazer aí o diagrama de energia. Nós já temos a distribuição eletrônica.
Um S2 e 2S2 não tem segredo. Eu vou representar aqui os orbitais, lembrando que eu estou seguindo uma ordem de energia da menor e vai até a maior, que aqui no caso vai ser o 3P. Um S e 2S já estão aqui, na sequência vai vir o 2P. P, subnível P, orbitais P, tem 3 orientações espaciais possíveis, né? Então são 3 orbitais. Toda vez que for subnível P, são 3 orbitais, 3 caixinhas que eu vou desenhar. Uma coisa interessante, pessoal, quando nós estudamos o diagrama de Linus-Pauling, é costume, né, memorizar S2, P6, D10 e F14. E isso, quando nós percebemos ali, né, pelo princípio de exclusão de Pauli, que fala que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, nós vemos que esses valores aqui fazem sentido. Por que subnível P comporta 6 elétrons? Porque são 3 orbitais e cada um comporta 2 elétrons. Então, no total, são 6 possíveis. E assim vai para o D e para o F também. Bom, então aqui eu já tenho o 2P, falta o 3S, orbital S só tem uma orientação, só tem um número magnético, um número quântico magnético, 3S e por fim 3P, o P tem 3. Aí está. Vamos distribuir os elétrons, lembrando que dentro de um mesmo orbital esses elétrons têm que estar com spins opostos. Um S2, 2S2, spins opostos, aqui está. O 2P está completo, tenho 6 elétrons, mas eu vou fazer seguindo a regra de Hund. Hund cada vez. Primeiro orbitais vazios, depois volta completando. 3S2, completo. E agora 3P5, não esquece da regra de Hund. Hund cada vez. 1, 2, 3, 4, 5. Qual o número de orbitais vazios remanescentes no nível principal M? Nós não temos aqui nenhum orbital vazio. Nós temos apenas um orbital onde eu tenho um elétron desemparelhado. No entanto, eu preciso me lembrar que apesar de não haver nenhum orbital vazio naquele diagrama de energia, na camada M eu tenho orbitais 3S, 3P e 3D. Na distribuição eletrônica que nós fizemos no exercício 11, nenhum dos orbitais 3D possui elétrons. Então, neste caso, a resposta para o exercício são 5 orbitais vazios remanescentes, porque os orbitais do subnível D, os orbitais 3D, nenhum deles está preenchido ou semi-preenchido. Todos os 5 estão vazios, ok? É interessante falar que essa região vazia, né, esse orbital com o elétron desemparelhado, já me leva a imaginar que este composto, que este elemento químico, ele vai fazer uma ligação química. Se ele fizer ligação covalente, ele vai fazer uma ligação simples. Espera para ver. Até mais, pessoal. Um abraço, beijo e estudem química. Foca na química.